Bom dia, boa tarde. Eu não sei qual horário vocês estarão assistir a nossa videoaula. Então, nós estamos com a nova disciplina, que é a disciplina de saúde pública, onde eu sou a professora Maria Fernanda, que já ministrei aula de farmacologia para a turma. Pois bem, vamos dar continuidade a essa disciplina, onde nós iremos abordar um pouco mais sobre a história e a evolução do SUS, ou seja, o Sistema Único de Saúde, onde, no início dessa disciplina de saúde pública, iremos abordar também sobre as políticas públicas, que as políticas públicas nada mais é do que um conjunto de programas, ações e atividades que são desenvolvidas pelo Estado, com a participação dos entes públicos como privados e que também visam assegurar o direito de cidadania de forma difusa ou para determinado segmento social, cultural, ético ou econômico. Cabe ressaltar também que essas políticas públicas também têm a participação da população através dos conselhos de saúde. Temos aqui nas políticas públicas elaboradas pelo governo a função de colocar em prática o serviço de saúde, ou seja, o serviço que é previsto em lei e que temos várias políticas de saúde que envolvem essas ações do SUS, onde temos as políticas de saúde que são voltadas para a saúde do homem, para a saúde da criança, a saúde da mulher, saúde do idoso, a saúde do trabalhador, saúde do índio, ou seja, infinitos programas que são voltados para uma determinada população, para um determinado grupo. Pois bem, as políticas públicas, como falei anteriormente para você, nada mais é do que esses conjuntos de programas que visam assegurar o direito de cidadania através da saúde, já que é garantido por lei através da Constituição de 1988, na qual ela diz que é direito do Estado promover a saúde à população. Na história de política pública de saúde, temos a formulação e instrumento das políticas públicas, aonde temos os três poderes, sendo ele o poder executivo, o legislativo e os conselhos de saúde, a nível municipal, onde tem a participação da população. E os conselhos, eles são extremamente importantes, porque eles controlam, ele faz essa parte burocrática de controlar o dinheiro da saúde e acompanhar as verbas que são passadas a nível federal, através do SUS, onde a participação da elaboração de regras para a saúde também é embutido nesses conselhos. Então, nosso Estado ele tem como função principal administrar o negócio público, elaborar, editar e aplicar as leis, seja ela gerenciada pela sociedade para o bem-estar, como o meio de saneamentos básicos, construções de escola e principalmente da garantia e assistência à saúde. Aqui temos o cuidado do índio, onde nós temos um programa de atenção voltado para esse grupo de forma particular e individualizada, onde cabe ressaltar que o cuidado com a saúde do índio, antes da chegada dos portugueses, ela era tida embasada no membro principal dessas aldeias, que eram os pajés, já que naquela época não existia médicos, ou seja, os índios eram os seus próprios médicos. E a figura do pajé era de extrema importância dentro dessas tribos indígenas, porque os pajés, eles eram os indígenas mais experientes com a função de passar essa cultura adiante, ou seja, eles promoviam essa propagação desse conhecimento que eles tinham sobre determinados fármacos, sobre as plantas medicinais, e eles também tinham a função de curandeiro, porque eles tinham conhecimento acerca dessas ervas, dessas plantas, assim como eles tinham os rituais, onde eles acreditavam que esses rituais eles promoviam a recuperação dos índios que estavam enfermos. Era como se eles realmente acreditassem que aqueles pajés eles tivessem ou eles entravam em
em contato direto com os espíritos e faziam promoção de saúde. Os indígenas eles acreditavam que eles tinham o poder de fazer chover e assim o poder de curar doenças, ou seja, promover essa cura através das plantas, das ervas e dos rituais. A medicina indígena ela era como se fosse um milagre, uma magia para a cura de diversas enfermidades naquela época. Como nessa época não existia o papel do médico, existiam os famosos boticários e os boticas, onde os boticários nada mais era do que aquelas pessoas que viajavam levando poções, artigos, eles levavam curativos, fórmulas, eles receitavam medicamentos a fim de curar algumas doenças. Ele surgiu no período colonial. O primeiro boticário ele foi chamado de Diogo de Castro, onde ele foi trazido de Portugal pelo governador Geraldo naquela época, antes da chegada dos portugueses, e ele foi o pioneiro na implementação das boticas, onde isso aconteceu na Espanha e na França, e nesse período a farmácia era a área médica, ela era bem consolidada. Os boticários, eles eram os antigos farmacêuticos, na qual temos hoje os farmacêuticos, que eles são associados a esses boticários. E nessa segunda imagem, a gente tem a imagem de vários frascos contendo poções curativas para determinadas doenças. Então, como se fosse uma espécie de droga, medicamento, eles eram vindos de uma metrópole e esses remédios eles eram preparados por meio de plantas medicinais. O cuidado naquela época, cabe ressaltar que ele era através dos boticários, porque eles traziam esses medicamentos, eles chegavam através de navios portugueses e também os jesuítas eles acabaram assumindo a função de boticários e enfermeiros. Os pajés eles também teve um papel muito forte nessa época, porque através deles conseguiram se ensinar os boticários a utilização de ervas naturais, porque acreditavam que os pajés eles tinham esse conhecimento técnico-científico através das plantas para o combate de doenças que existiam naquela época. Naquele tempo, antes da chegada dos portugueses, muitas doenças, muitas epidemias assolavam as cidades e levavam várias pessoas a óbito, pois não se tinha o conhecimento das medidas profiláticas e nem as formas de prevenção dessas determinadas doenças. Quando a família real chegou no Brasil, é, através do Rio de Janeiro, ela era vista como uma cidade muito suja. O Rio era uma cidade muito suja, não tinha nenhum saneamento básico. Ou seja, com a chegada da corte portuguesa, houve a mudança nessa aparência da cidade do Rio de Janeiro. Aqui nessa imagem vocês podem observar que tinha a existência de uma assistência médica estruturada e fez com que se proliferasse pelo país os boticários. Aí temos a imagem de um boticário, ou seja, aquelas pessoas que faziam o papel de enfermeiros, de farmacêuticos naquela época, era eles mesmos que preparavam através das plantas medicinais determinados medicamentos e eles mesmos administravam, onde nas prateleiras tinham esses frascos na qual eles armazenavam esses princípios ativos. Aqui vocês podem ver que as medicações eram vindas através dos navios para o Rio de Janeiro, na qual ela não tinha nenhuma infraestrutura naquela época para a chegada do abastecimento dessas medicações. Ou seja, ela não tinha um abastecimento de água, ela não tinha pontes nem calçadas, muito menos iluminação pública e uma infraestrutura sanitária capaz de manter ou prevenir certas doenças. Em 1910 foi criada a primeira inspetora sanitária nos portos, onde houve um decreto de 1º de janeiro que ela
tinha na história que os navios e suas ações sanitárias do porto, vários navios e várias pessoas tinham sido contaminadas por doenças que naquela época não tinham ainda um tratamento. E depois, essas pessoas, elas, para ter o controle dessa epidemia, elas eram obrigadas a fazer o isolamento social. Essa era a única, o único conhecimento que eles tinham acerca de prevenção de doenças, ou seja, eles sabiam que se uma determinada população ela tinha um processo de adoecimento, elas obrigatoriamente teriam que ficar isoladas das demais por um determinado período, até que esses sinais e sintomas diminuíssem ou até mesmo acabassem. Em 1989, ocorreu a proclamação da República por Marechal Deodoro, onde a ausência de uma assistência organizada de saúde, ou seja, no Rio de Janeiro não tinha nenhuma assistência voltada à saúde, eles não tinham nenhuma estrutura para o combate de epidemias. Tal forma que surgiram várias epidemias como a varíola, a malária, a febre amarela e a peste, onde afetaram o comércio exterior. Aqui temos a imagem de Oswaldo Cruz. Ele teve um papel muito importante, Oswaldo Cruz, pois na cidade de Rio de Janeiro, ainda na República Velha, surgiram várias epidemias. Uma delas que se destaca foi a febre amarela, que foi o primeiro caso notificado em 1675 no Recife, e outro caso foi determinado em Salvador em 1692. E outra epidemia também que assolou essa cidade foi a epidemia da varíola, onde não existia nenhuma ação de assistência organizada para as condições sanitárias e de higiene, pois eles não tinham esse conhecimento acerca dessas medidas profiláticas. A situação das cidades, elas eram muito precárias. Então, Oswaldo Cruz, ele teve um papel muito importante nas políticas públicas de saúde, pois foi ele que formou em medicina no Rio de Janeiro e foi nomeado por Rodrigo Alves, que era o atual presidente da época. E Oswaldo Cruz, ele tinha um conhecimento muito grande acerca dessas medidas sanitárias, medidas preventivas para o combate de algumas doenças. Dentre elas, destaca-se a varíola, que era um mal que assolava imensamente a cidade do Rio de Janeiro. Nos cortiços foram aplicados os venenos para controlar as transmissões dos mosquitos, que transmitia a febre amarela. Ou seja, ele fez com que diminuísse ou até mesmo acabasse a epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro através da implantação de medidas sanitárias e profiláticas, onde as medidas sanitárias foram a derrubada de cortiços, já que não tinha nenhuma infraestrutura, não tinha higiene, a higiene era muito precária nesses ambientes. Houve a organização do espaço público, limpeza e a higienização das ruas, vigilância de medidas adotadas, ou seja, com a implementação dessas medidas sanitárias, Oswaldo Cruz pôs em prática as primeiras medidas de prevenção contra determinadas doenças. Aqui temos as imagens dos primeiros locais onde ficavam essas pessoas que estavam enfermas, através já da implantação de Oswaldo Cruz, onde Oswaldo Cruz ele sabia que a única forma de prevenir a doença era trazer a vacinação, ou seja, ele trouxe esse processo de imunização para as pessoas do Rio de Janeiro. Entretanto, essas medidas elas foram implantadas de forma obrigatória. E em 1904 surgiu a tão epidemia que assolou a cidade do Rio, que foi a varíola, onde 3.500 pessoas elas morreram devido a essa patologia. E Oswaldo Cruz ele implementou uma vacina que era obrigatória. E no século XIX ele propôs que o governo encaminhasse para o Congresso Nacional
projeto de lei, na qual ele ratificava a obrigatoriedade da vacina, pois sabia-se que a única forma de se prevenir era através de ações sanitárias e através da vacinação. Entretanto, não era de acordo com a obrigatoriedade, ou seja, tinha que partir da consciência da população em fazer essa imunização. E o governo ele viu como uma forma de obrigar a população a ter esse controle vacinal, onde eles aplicavam multas naqueles que recusavam a tomar a vacina para matricular os filhos. Eles tinham que levar o atestado de vacinação, de casamento, de viagem, em tudo que seria realizado com essa criança ou até mesmo com um adulto, tinha que apresentar essa carteirinha de vacinação, que é dita como atualmente. Antes era um atestado de vacinação, de imunização. Aqui temos as ações de Oswaldo Cruz, onde era a obrigatoriedade da vacina contra a varicela. As ações sanitárias que aconteciam através da força policial, ou seja, através desse decreto que o governo lançou, esse primeiro decreto de obrigatoriedade, a população ela tinha um receio desse processo de imunização. Por quê? Porque não foi passado para eles a importância, ou seja, eles não tinham o conhecimento acerca dessa vacina. Eles não propagaram a informação, ou seja, eles não tiveram uma educação continuada no que diz respeito a essas medidas. Eles simplesmente determinaram que eles tinham que tomar essas vacinas. E aí, então, a população se revoltou contra o governo, porque eles não podiam impor que eles tomassem uma coisa que eles não tinham conhecimento do mal que poderia trazer. Tudo isso foi mesmo por conta da não informação no que diz respeito à imunização, onde eles entravam nas casas e obrigavam a população a tomar. E aqueles que se recusavam, eles aplicavam multa e até castigos físicos, para que eles pudessem estar fazendo a utilização dessa vacina. E aí, então, com essa falta de conhecimento acerca dessa vacinação, ocorreu a tão chamada revolta da vacina, onde a revolta da vacina nada mais é do que o processo em que a população, desinformada do que era essa vacina, elas partiram para ações e manifestações contra o governo, porque eles estavam obrigando a população a fazer uso dessas vacinas, mas não tinham determinadas informações inerentes a ela. Ou seja, eles não falaram que essa vacina era para o controle do sarampo, da varicela e outras doenças que estavam assolando o Rio de Janeiro. Ou seja, eles simplesmente determinaram que era obrigatório, mas não fizeram a conscientização, não fizeram a educação em saúde a essa população. E assim ocorreu essa revolta da vacina, onde muitas pessoas realmente precisaram, para se imunizar, foi precisado utilizar mesmo a força e amparato policial. Aí surgiu o tão famoso também Carlos Chagas, onde ele foi uma grande figura, porque ele foi um médico sanitarista e um pesquisador brasileiro, que ele se dedicou ao estudo das doenças tropicais, onde ele descobriu o protozoário causador e o parasita transmissor da doença de Chagas. Ele implementou então a reforma de Carlos Chagas, onde em 1905 ele fez uma campanha profilática contra a malária, que é uma doença infecto-contagiosa que é causada por um protozoário, o Trypanosoma crucis, onde é do gênero Plasmodium, que ele transmite a patologia através da picada de um mosquito infectado. Sua missão naquela época nada mais era do que controlar a doença que se
se propagava no interior do estado de São Paulo e atacava a maioria dos trabalhadores daquela região. Ou seja, ele colocou em prática as medidas preventivas no local. Ele agiu diferente de Oswaldo Cruz, onde ele teve um papel de medidas mais preventivas e buscou a melhoria da higienização na cidade do Rio. Porém, Carlos Chagas, ele propagou também a educação em saúde. Ele orientava as pessoas, ele expandiu ainda mais as atividades de saneamento básico e implementou medidas profiláticas, também contra a febre amarela, que era outra patologia que assolava aquela cidade do Rio. Então surgiu a Lei Eloy Chaves, que foi criada em 1923, e também ela deu origem ao surgimento da Previdência Social. Foi uma conquista ocorrida através de duas greves na época, ou seja, nesse período, a população ela realmente buscava os seus direitos através de manifestações. Foi a partir daí que teve a garantia da Previdência Social, ou seja, surgiu a partir de conquistas dos trabalhadores que fizeram época, e a partir daí criou-se os CAPs, que nada mais é do que a Caixa de Aposentadorias e Pensões. Também deu início ao sistema de previdência pelas empresas que ofereciam aos trabalhadores assistência à saúde e à aposentadoria. Entretanto, eles eram organizados pelas empresas e cada empresa ela tinha um sistema de previdência social que não sofria interferência externa, ou seja, cada empresa ditava suas próprias normas e ali não tinha interferência do governo. Quais foram os benefícios do governo Chagas? Ou seja, ele expandiu o capitalismo do Brasil, ele criou novas indústrias e assim criou novos empregos, ele criou e regulamentou as leis trabalhistas tão cobradas pelo povo, e em 1930 houve a criação do Ministério da Educação. A Revolução de 1930 e o Estado Novo, como eu falei anteriormente, trouxe muitas implantações, houve muitas mudanças, porque surgiu esse Caixa de Aposentadoria e de Pensão, que posteriormente se transformou em APs, que eram os Institutos de Aposentadoria e Pensão, que eram organizados de acordo com a profissão do trabalhador, e não mais com a decisão da empresa. Ou seja, somente tinha assistência à saúde àqueles trabalhadores formais, na qual cada IAP era formada por determinados grupos, ou seja, se tinha os grupos de pessoas que faziam parte da limpeza, pessoas de indústrias, cada grupo era definido de acordo com a função que exercia. Um exemplo disso são os IAPs dos institutos marítimos, os institutos bancários, os institutos industriais, os efetivadores, transportadores de cargas. Também surgiu aqui a medicina previdenciária, ou seja, a assistência médica restrita aos trabalhadores que exerciam uma atividade remunerada e aos seus dependentes. Ou seja, foi a partir daí que então a família desses trabalhadores formais tiveram acesso a esses benefícios, já que eles pagavam por uma assistência. Entretanto, somente o trabalhador ele podia ter o direito, ou seja, somente aquele que pagava, aquele que trabalhava, que na maioria das vezes era apenas o chefe de família, ou seja, o homem, somente ele tinha essa assistência. E com a implementação desses IAPs, não, toda a família passava a ter a garantia a esses benefícios no que diz respeito à saúde, onde os CAPs eram os trabalhadores de determinadas empresas, eram financiados pelos empregadores e pelos empregados, e pelos empregadores. Os IAPs, eles eram trabalhadores de determinadas categorias profissionais, ou seja, eram definidos de acordo com a sua profissão. Tinha a finalização pelos empregados e pelos empregadores e pelo governo. E teve a unificação dos IAPs, através de reuniões com todos os trabalhadores,
onde eles eram financiados pelos empregados, pelos empregadores, e tinha o governo, ou seja, já era uma atenção mais terciária, porque já tinha implementação, já tinha a participação do governo. Surgiu então o Decreto de Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, onde houve a criação da CLT, agregando benefícios como a indenização, aqueles trabalhadores que se acidentavam, o tratamento médico de doentes portadores de carteira assinada. Ou seja, aí o trabalhador ele já passou a ter uma maior segurança, né, quando ele tinha sua carteira assinada, no que diz respeito a esses cuidados de translado até a empresa. Em 1949, teve o Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência e a criação do Ministério de Saúde, ou seja, ele era responsável pela gestão e assistência à saúde. Tivemos então as Conferências Nacionais de Saúde, onde a primeira conferência foi em 1941, em 1950 ocorreu a segunda conferência e a terceira conferência em 1963. Lembrando que nessas conferências tinha participação popular e eles colocavam para o governo os seus projetos, ou seja, eles lançavam as suas ideias e a partir dali eles viam que realmente a população estava necessitando naquela época. Em 1948, criou-se o primeiro Conselho de Saúde. Foi um marco inicial na saúde pública moderna e a saúde do povo, graças a Deus, foi reconhecida como importante função administrativa do governo. Na 8ª Conferência de Saúde, ela ocorreu em 1986, onde teve a reformulação do Sistema Nacional de Saúde e a criação do SUS, o Sistema Único de Saúde, onde ocorreu a participação popular nessa conferência. Em 1975, criou-se o Sistema Nacional de Saúde, criou-se também o PIAS, onde era o Programa de Interiorização de Ações de Saúde e Saneamento. Os IAPs passaram a ser INPs, que em 1978 criou-se o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdencial Social. Ocorreu a implementação e a criação do INSS para dar um maior amparado a esses trabalhadores, onde se unificou as IAPs e as INPs e formou-se o INSS, que é um programa que ocorreu através do decreto de 99.550, de 27 de junho de 1990, e segue até hoje esse modelo de instituto e seguro previdenciário. As mudanças na saúde, ocorreu também uma grande mudança através da Conferência de Alma-Ata, principalmente no que diz respeito à atenção primária de saúde. Houve a reforma sanitarista, onde a principal contexto dela foi a luta contra a ditadura da época, na década de 70, porque naquela época, por mais que tivesse essas patologias que assolavam essas cidades, eles proibiam a imprensa de divulgar os casos de doença, ou seja, a população nesse período ficou totalmente sem informações do que se passava, ou seja, eles não tinham conhecimento que naquele período estava tendo um surto de uma patologia. E então surgiu no período de redemocratização, onde teve a criação da Lei Orgânica de Saúde, que é a Lei 8080, que ela dispõe sobre a promoção, proteção e recuperação de saúde e a organização e o funcionamento dos serviços. Também foi implementado a Lei de Saúde, a Lei Complementar, que é a Lei 8.142 de 90, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS. Esse ponto é bem importante porque ela delimita, então, a partir daí, a implementação dos conselhos de saúde, em que eles têm a participação da população. E aí partimos para as diretrizes e princípios do SUS, onde temos
a universalidade, que nada mais é do que a saúde é um direito de todos e que ela é tida com base na Constituição Federal. Ou seja, todo mundo tem direito à saúde, ou seja, é dever do Estado garantir que a população tenha acesso às redes de saúde, ou seja, que ele tenha aquela atenção através das atenções primárias, secundárias ou terciárias, no momento em que ele precisar. Ou seja, a universalidade ela é a garantia de atenção à saúde por parte do sistema, em que todo e qualquer cidadão. Com a universalidade, o indivíduo ele passa a ter acesso a todos os acessos públicos de saúde, assim como aqueles contratados pelo serviço público, já que saúde ela é direito da cidadania e dever do Estado, municipal, estadual, federal. E aí temos o princípio da integralidade, onde nada mais é do que a atenção à saúde, incluindo tanto os meios curativos como o preventivo, ou seja, aí é embasado a educação em saúde, para que se tenha o conhecimento acerca das medidas preventivas de determinadas doenças, para que não ocorra surtos, epidemias e pandemias. Temos o princípio da equidade, onde todos devem ter igualdade de oportunidade em usar o sistema de saúde, ou seja, tratar de forma igual os desiguais. Ou seja, não é porque um indivíduo ele tem dinheiro e vai para o sistema público de saúde e um pobre também vai para um sistema público de saúde, que eles devem ser tratados de forma diferenciada. Do mesmo jeito ocorre se o indivíduo ele tem uma condição financeira mais elevada e ele procura uma atenção de atendimento privado, e aquele menos beneficiário, né, aqueles que são de classe média mais razoável, ele vai ao SUS, ou seja, aquele que procura atenção privada, ele deve ser atendido da mesma forma que aquele cidadão que não tem condições financeiras. Por quê? Porque é direito de todos ter o tratamento igualitário, ou seja, todos devem receber os mesmos benefícios, o mesmo tratamento de saúde. A equidade, ela é assim um ponto de assegurar mesmo as ações de serviço de todos os níveis, de acordo com a complexidade, já que não se pode ter privilégios e nem barreiras contra esses indivíduos, porque todo cidadão ele é igual perante o SUS e será atendido de acordo com as necessidades até o limite do que o sistema possa oferecer para todos. Aqui temos os diversos programas de saúde do SUS, onde temos o PAIS, ou seja, o Programa de Atenção Integral à Saúde do Adulto, temos o PAISME, que é a atenção à saúde da mulher, o PAISC, que é a atenção à saúde da criança, o PROSAD, que é a atenção de saúde ao adolescente, o PAST, que é o Programa de Atenção à Saúde do Trabalhador, e o PAISE, que é o Programa de Assistência Integral à Saúde do Idoso, como eu falei para vocês. Foi implementado no Sistema Único de Saúde esses diversos programas para que cada grupo eles tenham as suas individualidades e suas particularidades no atendimento. Então, o que é a saúde pública? A definição de saúde pública nada mais é do que o campo de conhecimento que visa proporcionar a recuperação, promoção e proteção à saúde da comunidade, onde temos a prevenção primária, ou seja, aquela que evita ou remove os fatores de risco que pode levar a um processo patológico. Um exemplo disso é a imunização, ou seja, uma medida preventiva para o combate de algumas doenças. Temos a prevenção secundária, que nada mais é do que a recuperação da saúde através da detecção precoce, ou seja, quando realizamos o acompanhamento periódico de pacientes que apresentam pico hipertensivos, ou seja, o rastreamento de hipertensos, quando fazemos a busca ativa de pacientes que apresentam problemas circulatórios, problemas respiratórios,
pacientes diabéticos, ou seja, a gente está tentando detectar de forma precoce problemas de saúde a fim de prevenir. Do mesmo jeito, tem a ocorrência da prevenção terciária, onde ela já trata para a reabilitação da saúde, que é um tipo de prevenção que tem como objetivo evitar, diminuir as consequências ou as complicações daquela patologia. Devemos também limitar a progressão da doença. Assim ocorre muito quando fazemos o rastreamento do câncer do colo uterino, onde fazemos o PCCU nas mulheres, e a partir dali a gente já faz esse rastreamento. Quando a mulher apresenta já alguma manifestação do câncer uterino, a gente já busca promover a diminuição e a progressão daquela patologia. Ou seja, a gente já inicia um tratamento específico a fim de evitar as consequências que essa patologia, quando não reconhecida, quando não detectada de forma precoce, pode ocasionar. Temos as medidas profiláticas de controle ligadas a processos de saúde, onde temos os agentes biológicos, que nada mais é do que aqueles agentes que são transmitidos através do ar, de utensílios, transportados através da água, de mosquitos. Temos os agentes físicos, que é embasados naqueles que podem chegar ao organismo através do calor, do frio, da radioatividade, da eletricidade. Temos os agentes químicos, que é aqueles que contaminam o ar, a água, os alimentos, que ocasionam danos ao nosso organismo. E o ambiente também é bastante favorável, que é através da iluminação, de uma má ventilação, de ruídos, tanto que a estrutura hospitalar e a estrutura das unidades básicas de saúde, eles visam um ambiente de boa iluminação e de uma boa ventilação, a fim de não ter a propagação das doenças. Temos a proteção pessoal, que nada mais é do que o uso dos EPIs, medidas ligadas ao saneamento, ou seja, o saneamento básico é a condição essencial para a vida de qualidade. Definições. Temos a definição de atenção básica, onde a atenção básica nada mais é do que um conjunto de ações que, seja ela no âmbito individual ou coletivo, ela busca a promoção e proteção à saúde, através das medidas preventivas e agravos de diagnósticos de doenças, buscando a manutenção da saúde, onde temos o Programa de Saúde da Família, que é o PSF, que tem como principal princípios a vinculação com a população, a garantia da integralidade na atenção, um trabalho em equipe com enfoque interdisciplinar. Ele dá ênfase na promoção da saúde com o fortalecimento das ações e ocorre o estímulo à participação da comunidade. Aqui nós temos a atividade avaliativa 2, onde vocês irão responder e irão enviar no meu e-mail. Eu irei estipular a data, mandarei no grupo para vocês. E o e-mail é o mesmo, nandaleonenfe@gmail.com. E essa é a nossa aula, gente, de saúde pública. E até a próxima.